Gálatas, capítulo de número 2, os versos de 1 até o verso de número 10. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, os versos de 1 a 10. Eu farei a leitura e vou pedir aos irmãos que acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me fora confiada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos orar? Dê-nos sua graça, Senhor, para ouvirmos a tua doce voz pela tua palavra, instruindo-nos por meio dessa sessão da Escritura, que o Senhor bondosamente nos conforte, nos admoeste, também nos corrija, segundo a tua boa graça e a necessidade de cada um dos teus servos. Também dê-me tua graça para que as minhas fraquezas e falhas não sejam impedimentos neste santo momento, pois tão somente o nosso desejo é ouvirmos o Senhor pela tua palavra. Em nome de Cristo aqui oramos. Amém. Como você reage às acusações que às vezes são feitas? Ou como você trata os problemas que surgem, ao longo da vida, os problemas interpessoais, problemas de relacionamento, não é? Você tem se permitido, diante das acusações, seja de um filho, de um esposo, de uma esposa, ou um chefe, um colega, algo do tipo, você tem se permitido ser dominado pelas emoções? Ou você tem pensado e estruturado uma resposta adequada a essa questão? Como é que você tem agido diante dessas questões? O texto que lemos, ele não trata sobre como estruturar uma boa resposta para acusações, mas ele é um bom exemplo de como o apóstolo Paulo estruturou uma resposta aos seus acusadores. O capítulo 2, os versos de 1 a 10, apesar de que nós temos nesse capítulo alguns parênteses, mas ele é uma unidade, não apenas textual, mas ele é uma unidade de pensamento do apóstolo. E Paulo estruturou dessa forma exatamente para responder aos seus acusadores, aqueles que difamavam o seu nome entre os Gálatas, não é? Ele estruturou uma excelente resposta para afirmar a sua autoridade apostólica,
a veracidade da sua pregação, do seu evangelho e a motivação correta para o ministério. Então, aqui nós temos um bom exemplo dessa estruturação de uma resposta quando lidarmos com problemas interpessoais, quando lidarmos com problemas de relacionamento, ou quem sabe, quando formos ofendidos por alguém que nos acusa indevidamente. O texto, então, ele contém necessariamente, na verdade, ele conteria, segundo a resposta de Paulo, necessariamente, apenas os versos 1, verso 2, e depois o verso 7, o finalzinho do 6, e 9 e 10. Então, por que eu digo contém? Porque esses versos são os versos que relatam a viagem de Paulo a Jerusalém e o seu encontro com os irmãos de Jerusalém e o que ocorreu ali. Os demais versículos, como eu disse, são parênteses que o apóstolo Paulo colocou dentro desse relato, exatamente como partes da sua resposta, como estruturação da sua resposta àqueles que estavam difamando tanto a sua pessoa quanto o seu evangelho e o seu ministério. Então, diante disso, nós temos apenas uma unidade aqui, colocada desse modo. Eu vou explicar o texto, não vou dividir em pontos, porque o texto não se divide em assuntos ou em pontos, e depois, então, nós faremos algumas aplicações para as nossas vidas. No verso de número 1, Paulo diz que 14 anos depois subiu outra vez a Jerusalém, ele e Barnabé, e levaram também a Tito. De fato, essa viagem de Paulo a Jerusalém, ela tem sido motivo de muitos debates teológicos entre os estudiosos da carta. O grupo majoritário crê que essa viagem de Paulo se deu exatamente em Atos 15, quando ele foi a Jerusalém com Barnabé e um grupo de irmãos oriundos da igreja de Antioquia. E então, Atos 15 relata aquela grande reunião que ficou conhecida como o primeiro concílio da igreja, para tratar de um problema teológico, e o problema era o que os gentios, ou seja, os não-judeus de nascimento, qual era a relação deles com a lei de Moisés? De forma mais específica, não é? Como é que ficaria a partir de agora, a partir de Cristo, a prática das leis cerimoniais? Então, Atos 15, nós temos aquela grande reunião, os apóstolos apresentam então os argumentos, Pedro fala, o próprio Paulo fala, não é? Aqueles que defendiam a circuncisão de não-judeus também falaram, e depois nós temos uma resolução. Esse é o grupo majoritário. O grupo minoritário defende que essa viagem de Paulo a Jerusalém se deu exatamente no finalzinho do capítulo 11 de Atos 11, que é quando Paulo reuniu então, ele não, né, mas a igreja de Antioquia levantou uma oferta, um donativo, e enviou para os irmãos de Jerusalém, por conta de uma fome severa que se abateu na região da Palestina entre os anos, mais especificamente entre 45 e 46 da era cristã, sob o império de Cláudio, que era o imperador naqueles dias. Então, o grupo minoritário entende que essa viagem ocorreu exatamente conforme relatado em Atos 11, entendendo assim que 14 anos depois se refere aos anos posterior à sua conversão, né? Ou seja, de sua conversão até essa viagem, e não como argumentam alguns, que de 14 anos envolve desde a primeira ida dele e não da sua conversão. Particularmente, eu prefiro ficar com os minoritários, haja vista de que existem argumentos e objeções que precisam ser explicadas, mas eu acho mais coerente a viagem de Paulo a Jerusalém, nesse período de carência, por conta de alguns aspectos muito importantes. Primeiro, o objetivo desse texto não era relatar o que aconteceu em Atos 15, mas apenas dizer que ele teve um encontro com os apóstolos e que eles reconheceram seu ministério, conforme verso de número 9. Segundo, que em Atos 15 nós temos uma declaração oficial da igreja, para toda a igreja,
né, uma declaração oficial dos apóstolos para toda a igreja, em toda a face da terra, sobre como lidar com as leis cerimoniais. E Paulo não cita nenhum tipo de declaração aqui. E há vários outros argumentos, mas não é o objetivo da pregação, mas há vários outros argumentos que defendem a ida de Paulo numa viagem de socorro aos irmãos de Jerusalém que estavam passando por grande fome. Então Paulo disse que foi até eles, e ele disse que foi em obediência a uma revelação. Conforme Atos capítulo 11, um irmão nosso, do qual nós ainda iremos conhecer no reino dos céus, chamado Ágabo, ele teve uma revelação da parte do Senhor de que haveria dias de grande fome, ou grande fome estava por vir. E essa fome de fato veio durante os dias do imperador Cláudio, que vai do ano 44 até o ano 54 da era cristã, e na verdade foram 3 grandes momentos, 45 e 46 na Judéia, 44 e um pouco antes até na própria cidade de Roma, na Itália, e no final do seu reinado também outra vez uma grande fome naquela região. Bom, então conforme Atos capítulo 11 nos ensina que ao saber dessa notícia da fome, os irmãos então de Antioquia decidiram socorrer os irmãos que moravam na Judéia, não é? E então eles levantaram uma oferta e enviaram aos presbíteros daquela igreja por intermédio de Barnabé e de Paulo, aqui chamado Saulo ainda em Atos. Paulo disse que levou consigo Tito. Essa é a primeira vez na Escritura que Tito é mencionado. Tito foi filho na fé de Paulo, mas com exceção da carta de Tito, ele só é mencionado aqui e nas cartas paulinas. Não há nenhum objetivo da Escritura de mencionar Tito, já que ele, de fato, não estava inserido no grupo comissionado dos apóstolos e estava, assim, como um pastor ao qual foi designado para a igreja de Creta, para colocar em ordem aquela igreja e pastorear aqueles irmãos. Então, Paulo estava em Jerusalém, ele levou esse donativo àqueles irmãos, o texto diz 14 anos depois de sua conversão, ou seja, 11 anos atrás ele esteve lá, passou 15 dias apenas, conversou apenas com Pedro e Tiago, e agora o texto nos diz então que ele teve uma oportunidade de contar o seu evangelho, de ensinar, mostrar o que ele pregava para aqueles irmãos que eram tidos como os principais no colégio apostólico. Então, no versículo 2, ele diz que procurou esses irmãos para relatar a eles. O verbo expor, aqui no capítulo 2, é uma declaração oficial, ou seja, ele declarou oficialmente o que ele pregava, como se ele tivesse sido perguntado, inquirido pelos apóstolos que não o conheciam talvez, e querendo saber como se dava então a sua agenda de pregação, já que ele cooperava junto com Barnabé no ministério pastoral na igreja de Antioquia. Notem que ele faz uma pausa sobre o que ele disse àqueles irmãos, e então no verso de número 3 ele disse que levou Tito consigo, e Tito era grego, e Tito não foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade em Cristo Jesus. Então Paulo disse que Tito era um grego, Tito estava com ele, Tito estava em Jerusalém, no meio da igreja, majoritariamente judaica. Tito conheceu os líderes da igreja judaica e ninguém nunca questionou sobre se Tito era circuncidado ou não. Ninguém nunca questionou se Tito cumpria as leis rituais as cerimoniais deixadas por Moisés. Tão somente trataram Tito como trataram Paulo e Barnabé, ou seja, irmãos e crentes na fé. Notem que Paulo está dizendo que ele está citando a presença de Tito no seu relato acerca dessa viagem, e está também citando a questão de que ele não foi circuncidado, não por não concordar com a circuncisão, porque ele era circuncidado e entendeu que a circuncisão deixou de ser exigida como selo do povo de Deus, passando a ser o batismo. Mas ele diz que
ele está citando por causa dos falsos irmãos, e a isso eu quero chamar a atenção dos irmãos. Ele disse que esses falsos irmãos se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Então agora ele está se referindo a essa presença de crentes de origem judaica que estavam ensinando a necessidade de os não-judeus terem que observar as leis cerimoniais e, de forma específica, a circuncisão. Mas observem que quando Paulo diz os falsos irmãos se entremeteram, o verbo usado aqui para se entremeter no grego dá a ideia de uma entrada secreta com o objetivo de espionar. O verbo se entremeter aqui no grego, no português, talvez é uma palavra até que muitos nem conheçam, é a ideia de esgueirar-se. O que é esgueirar? É se lançar para dentro. Os mais velhos devem conhecer essa palavra, esgueirar. Esgueirar-se é se introduzir para dentro. Ou seja, de absorver. Ele se introduz para dentro, ele vai se lançando para dentro. Só que isso acontece de uma forma secreta, de uma forma sorrateira. E aí, então, quando ele disse que eles queriam espreitar a nossa liberdade cristã, a ideia aqui de espreitar é a ideia de espionar. Eram espiões, né? Segundo o apóstolo Paulo. Ou, na verdade, o que eles faziam era espionar, né? Semelhante a uma espionagem, tentando mostrar o quão secreto era essa atividade desses falsos irmãos que, de fato, estavam se introduzindo na igreja do Senhor, com o fim, então, de espreitar a liberdade cristã. Observem que o apóstolo Paulo está agora começando a tocar em um dos pontos, ele já tocou isso anteriormente, mas agora ele está começando a tocar em um dos pontos centrais da carta, que é exatamente a nossa liberdade em Cristo. E é interessante porque eu já disse aos irmãos quando fiz a introdução dessa carta, que essa carta foi nomeada na Reforma como o grito da liberdade dos crentes. E nós veremos a partir do capítulo 3 a teologia da liberdade e do 5 ao 6 a ética da liberdade cristã. Então esse é um tema que nós vamos explorar bastante ainda nos próximos domingos. Então Paulo disse que esses irmãos entraram na igreja com o fim de espreitar, espionar a liberdade cristã. O que Paulo está dizendo é que aqueles irmãos não valorizavam a verdade que liberta as pessoas no Evangelho. O que ele está dizendo é que aqueles falsos irmãos não valorizavam, de fato, a liberdade que o Evangelho traz ao homem. Notem que o que aqueles homens estavam pleiteando é que homens continuassem a estar presos ou a depender do rito, do sistema ritual, sacrificial, estabelecido no Antigo Testamento, que era necessário no seu tempo. Deus estabeleceu desta forma naquele tempo, até a vinda de seu Filho. Então, aqueles homens, na verdade, estavam exatamente desconsiderando a verdade do Evangelho que liberta o homem das garras dominadoras, tanto do seu pecado quanto de outros homens. Observem que quando Paulo cita isso, que eles estavam espreitando a liberdade cristã, ele diz assim, a liberdade que temos em Cristo, e eles querem nos reduzir à escravidão. Então, o apóstolo está dizendo que a liberdade cristã e a verdade do Evangelho são atacadas ou atacados por aqueles que querem de algum modo se tornar senhores sobre nós, exercer controle sobre nós, ter domínio sobre nós. E por isso, no verso de número 5 e 6, ele disse que ele não se submeteu a essas pessoas nem um minuto sequer, nem uma hora sequer, para que a verdade permanecesse entre os crentes, para que a verdade permanecesse entre os gálatas. Então, o que Paulo está ensinando, e isso ficou conhecido na Reforma,
como sendo as marcas da igreja cristã, ou da igreja verdadeira, é que a fiel pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos e a aplicação piedosa da disciplina eclesiástica, estas coisas salvaguardam, protegem a igreja destes que querem subverter, destes que querem macular a comunhão dos crentes, seja por meio de transbordamentos teológicos, ou seja, quando as coisas transbordam, quando fogem dos limites, não é? Ou seja, pelo ensino de uma má conduta ética na vida, tentando mostrar então uma separação, ou tentando estabelecer uma separação entre a palavra e a própria vida. Então, seja por transbordar ou quebrar os padrões teológicos, ou pela má conduta, estas pessoas tentam se assenhorear, pervertendo então a comunhão dos crentes e assim tentando de algum modo tornar-se senhores sobre eles. Então, o apóstolo Paulo, mostrando àqueles irmãos no seu argumento contra os seus acusadores e ao mesmo tempo despertando os gálatas para o risco que eles corriam, Paulo então lhes diz que deste lado do céu, a única coisa que defende a comunhão dos crentes, a única coisa que defende a verdade do Evangelho, a liberdade cristã, é de fato a fiel exposição da palavra, os sacramentos administrados corretamente e a disciplina aplicada de forma piedosa. Estas coisas funcionam como o remédio infalível contra os falsos ensinos e contra os falsos irmãos. Notem que quando Paulo usa o termo falsos irmãos para os seus acusadores, e diz que esses irmãos trabalham de forma secreta, sorrateiramente, espionando, não é? Paulo então está dizendo que estes irmãos, ou esses falsos irmãos, eles se intrometem dentro da igreja, eles entram dentro da vida da igreja, assim como a serpente também adentrou o jardim do Éden. E o objetivo é ou transbordar teologicamente, como fez a serpente, dizendo que Deus não era de fato digno de confiança, porque o que ele queria era esconder de Adão e Eva o conhecimento do bem e do mal, ou ele então faz exatamente essa separação por meio de uma insinuação de que nós podemos ter uma vida ética e moral destoante da palavra, mas isso é tolerado por Deus ou admitido por Deus por conta da graça, não é? Que aí nesse caso é uma maculação da graça por conta de uma graça possivelmente que já tenhamos. Mas enfim, e no frigir dos ovos a ideia é tentar sempre separar os crentes, interrompendo a comunhão, atacando a verdade e a liberdade cristã, para que então possa se assenhorear sobre os crentes e possa então, de algum modo, distanciá-los do Senhor. Esses falsos irmãos, como o verso 5 nos diz, e Paulo diz que nenhum por uma hora se submeteu a eles, Paulo disse então que resistiu a essas pessoas mediante a verdade do próprio Evangelho, tá? E talvez hoje, pensando nós, possamos dizer, tá, pastor, mas o problema naquela época era a circuncisão, mas hoje nós não temos mais ninguém tentando nos obrigar a nos circuncidar ou a sacrificar um cordeiro na Páscoa ou a ter um dia de purificação entre setembro e outubro, o dia do Yom Kippur. Nós não temos mais ninguém nos obrigando a guardar a festa dos pães asmos. Então, como é que isso funciona para nós? Veja que Paulo diz que Paulo resistiu eles para que a verdade permanecesse entre os gálatas. Então, ainda que nós não tenhamos hoje ninguém tentando nos resistir e nos obrigar a cumprir certas coisas da lei cerimonial, contudo, a luta permanece a mesma, porque Satanás vai apenas inovando a forma dos seus ataques contra a liberdade que temos no Evangelho e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai apenas
mudando os termos, mudando a forma, mudando o jeito em que ataca a verdade do Evangelho. Lutero, pensando sobre isso, disse: os seres humanos sempre estão tentando acrescentar algo à perfeita e completa obra de salvação realizada por Jesus Cristo. E como os homens fazem isso, disse Lutero? Eles acrescentam Cristo mais a missa, fazendo uma referência aos católicos. Ele pode acrescentar Cristo mais o batismo nas águas, fazendo uma referência aqui aos anabatistas. E de fato há hoje, né? Se os irmãos estudarem melhor os que defendem o batismo por imersão, você vai ver que há um depósito de fé na quantidade da água, não é? Por isso a validade não depende do espírito, não é? Mas sim do elemento exterior, nesse caso a água. Se fosse assim, nós tínhamos que beber um tonel de vinho, né? Para ter mais comunhão com Cristo. Ou no Antigo Testamento, na circuncisão, tinha que cortar o pinto do menino por inteiro, e não apenas um pedacinho do couro, né? Da pele. Mas enfim. Então veja que Lutero diz: eles acrescentam Cristo, mas as águas batismais, ou a imersão nas águas, o batismo nas águas, não é? Outros acrescentam da seguinte forma: Cristo mais boas obras. Outros podem acrescentar da seguinte forma: Cristo mais experiências carismáticas. Carismáticas, entenda, é o termo grego charismaton, que é a ideia de dons. Entende? Então, sempre estarão inovando, acrescentando coisas à obra perfeita realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Nos nossos dias, talvez nós tenhamos todas essas coisas misturadas em um único pacote. Tem que ser Cristo mais isso, mais aquilo outro, não é? Para os adeptos da teologia, por exemplo, da prosperidade, tem que ser Cristo mais o me fazer rico. Para os adeptos da teologia da libertação, tem que ser Cristo mais a mudança social dos pobres, não é? Para a grande gama dos cristãos, dos que se dizem cristãos, de um modo em geral, tem que talvez ser Cristo mais felicidade. Eu preciso ser feliz, então tem que ser Cristo mais felicidade. Então, há sempre acréscimos, porque essa luta permanece, e estão sempre tentando mesclar o Senhor Jesus Cristo com mais alguma coisa, não é? E desta forma, então, atacam a verdade do Evangelho e tentam destruir a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, a liberdade do nosso pecado, fomos libertos dele, e a liberdade que temos em Cristo para adorar e servir a Deus, agora sem mais intermediação humana, mas sim mediante o mediador humano e Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A ideia então de Satanás nessa luta é, com todas as suas armas, minar a esperança que vem da cruz. A ideia é fazer com que, devagarzinho, a esperança que vem da cruz comece a perder a sua força, ou seja desfocada, não é? Diminua o seu brilho, a sua glória. E assim, então, em muitos lugares, nós vamos ouvir falar de Cristo, nós vamos ler a palavra, só que o Evangelho não é o mesmo, porque é sempre Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais alguma coisa. Essa luta continua, nós estamos nessa luta, e ou nós estamos nesta luta pelo lado daqueles que têm a verdade do Evangelho e a liberdade em Cristo, ou estamos nessa luta por aqueles que já estão presos
pelas mentiras, enganos e seduções do diabo, tentando acrescentar coisas ao Senhor Jesus Cristo e à sua obra de salvação. Notem então no verso de número 6 e 7, que o apóstolo disse que, e entendam isso aqui, né? Ele não é contra, Paulo não era contra o fato de algum homem ter posição de autoridade, mas essa é uma palavra que ele está dando contra os seus acusadores. Então ele diz assim: e quanto a estes que pareciam ser de maior influência, não é? Deus não aceita a aparência dos homens. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então, essa expressão pareciam ser de alguma coisa, ele não está desconsiderando a autoridade dos seus irmãos, nem o posto que eles ocupavam no colégio apostólico, mas ele está exatamente rebatendo os seus acusadores, dizendo: olha, vocês dizem que eu tenho um apostolado de segunda categoria, porque os de primeira categoria são os apóstolos de Jerusalém. Pois eu vos digo que estes mesmos a quem vocês idolatram, estes mesmos testificam da veracidade de meu chamado, da veracidade da minha pregação e da veracidade da motivação com que sirvo ao Senhor. Então não confundamos ou não entendamos achando que os homens não podem de algum modo serem honrados, nem podem assumir algum posto de autoridade, mas o que ele está simplesmente fazendo é desconstruindo uma mentira que havia sido erguida para fundamentar o ataque à verdade do Evangelho. Verso de número 7, então, é como se ele voltasse ao verso de número 2, quando ele diz o seguinte: antes, pelo contrário, quando viram o Evangelho da incircuncisão que me fora confiado, como a Pedro o da incircuncisão. Então ele está dizendo que depois de conversar com os apóstolos, eles certamente perguntaram qual era o conteúdo da pregação que Paulo estava proferindo em Antioquia. Paulo disse qual era a sua pregação, no que ele cria, como se fosse uma sabatina. Então eles atestaram a veracidade da pregação de Paulo. E eles então disseram: o mesmo evangelho que você prega aos gentios é o mesmo que nós pregamos aos judeus. E notem que aqui ele toma então Pedro, que era de fato um dos grandes no colégio apostólico, e disse que a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, ou seja, Pedro foi enviado para pregar aos judeus, assim como Paulo fora enviado para pregar aos gentios. Então percebe a unidade da igreja, a unidade do trabalho, mas só que esse trabalho que era uno, ele foi dividido para maior alcance e propagação do Evangelho e salvação dos homens. Então, Paulo disse que eles viram o mesmo Evangelho que eles pregavam, viram na boca de Paulo, testificaram então sua autoridade como um legítimo apóstolo e então declararam, não é, por meio de um aperto de mãos, como nós fazemos até hoje para celebrar acordos, no verso de número 9, eles lhe deram a destra de comunhão, celebrando assim o reconhecimento público da sua autoridade apostólica e da sua pregação. Mas note que no verso de número 8, ele faz um outro parêntese, para dizer que eles viram também que a mesma graça que operou em Pedro para a circuncisão, operou também em Paulo para a incircuncisão. Então o que ele está mostrando é que quando ouviram a pregação de Paulo, quando ele narrou como os gentios estavam sendo convertidos pela pregação do Evangelho, quando ele mostrou como Deus estava salvando pessoas, quando ele relatou como ele foi alcançado por Cristo, como ele viu o Senhor ressurreto, então eles concluíram que ele de fato havia sido chamado para o ministério apostolar, assim como os demais. A única diferença é que o Senhor o havia designado para um público, como havia designado Pedro para outro público. Nada diferente disso, nada além disso. Então ele declara a unidade do seu evangelho e mostra então que ambos os apóstolos foram enviados apenas a povos diferentes. Bom,
ele finaliza então no final, no verso 9, ele finaliza dizendo então que Tiago, Cefas e João. Tiago é o meio-irmão de Jesus, é um presbítero, um pastor de grande proeminência na igreja de Jerusalém. Cefas é Pedro, ele usa o nome aqui judaico de Pedro, não é? E o apóstolo João, então note que agora você tem o apóstolo João mencionado. Ele então diz que esses 3 homens de grande reputação na igreja, estes homens então confirmaram publicamente o seu apostolado, sua pregação, e fizeram uma única recomendação, que não se esquecesse dos pobres. Como ele bem disse, eles já se esforçavam por fazer isso, não é? Apenas isso e nada mais. Então, ele finaliza o seu argumento, pelo menos até aqui, porque depois ele vai contradizer Pedro, e é a última parte do seu argumento contra os seus acusadores. Ele finaliza então dizendo que eles recomendaram apenas que os irmãos não se esquecessem da obra de misericórdia, e então ele também declara que já fazia isso desde o começo. Dito isso então, como podemos aplicar toda essa resposta paulina de defesa da sua autoridade, da sua pregação e da sua motivação às nossas vidas? Em primeiro lugar, começando do fim para o começo, nós precisamos lembrar, e os apóstolos lembraram, de não se esquecer dos pobres. A igreja não faz justiça social, isso é um erro. Quem faz justiça social são os adeptos do marxismo, porque a ideia de justiça pressupõe pessoas injustiçadas. A igreja não faz justiça social. Nós não reconhecemos que um pobre, por exemplo, foi injustiçado socialmente. Nossa concepção sobre riqueza, pobreza, não é como os homens comuns concebem. Ela é dirigida pela Escritura. Nós entendemos a perfeita harmonia entre a soberania divina e, neste caso de riqueza e pobreza, a lei da semeadura. Nós não ignoramos que os homens precisam plantar para colher, e não nos esquecemos que para que haja colheita, Deus tem que de fato abençoar e determinar. Então, a igreja não faz justiça social. É um equívoco. Essa expressão foi posta nos nossos lábios, mas ela não é nossa, e ela não é do Evangelho. Nós não fazemos justiça social. O que a igreja faz, e foi a recomendação apostólica, é exatamente o exercício e a obra da misericórdia. O exercício e a obra da misericórdia. A justiça social, como eu disse, pressupõe uma injustiça. A obra da misericórdia pressupõe um Deus que se apieda da sua criação. A justiça social pressupõe de que é dever fazer aquilo. A obra da misericórdia não pressupõe que é dever fazer algo a outro, mas sim que é um ato de fé e de obediência ao Senhor. O único dever neste caso é o dever de obedecer o Senhor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então nós não fazemos justiça social, mas sim obra de misericórdia. Quando os apóstolos citam, dizendo, não se esqueçam dos pobres, os irmãos não podem entender os pobres daquela época, ou não podem entender a palavra pobre usada no texto como é entendida hoje. Ele não está falando apenas de pessoas necessitadas, seja financeiramente, também estes. Mas os irmãos precisam entender que a ideia aqui de socorrer os pobres, não é? De praticar a obra de misericórdia, era que a igreja não negligenciaria o socorro a alguém por conta de sua condição ou status social. Os irmãos precisam lembrar que no passado, diferente de hoje, as classes, né, as esferas eram muito bem demarcadas. E o próprio Tiago vai tratar disso na sua carta aos irmãos da dispersão. Eles agiam
hipocritamente por interesse. Quando chegava um rico na igreja, eles davam o melhor lugar para ele se sentar. E o seu irmão, companheiro de fé, que era pobre, eles tiravam desse assento e colocavam em lugar de desonra, ou em lugar apenas qualquer na igreja. Então a ideia apostólica aqui não é de olhar para o pobre em função apenas da sua escassez de alguma coisa, mas é exatamente ensinar o princípio da misericórdia. Nós devemos assistir a qualquer um que tenha necessidade e que possamos assistir. Entende a diferença? No seio da igreja não é necessário que haja uma pessoa que passe fome para que nós pratiquemos a misericórdia. Qualquer irmão entre nós que possua qualquer necessidade, qualquer um que socorrer, praticará a misericórdia. Então, o que os apóstolos estão tratando e recomendando a Paulo e também a Barnabé é que eles não caíssem na sedução comum entre aqueles que de algum modo tinham proeminência nas igrejas ou que falavam publicamente, não é? E a tentação é querer apenas olhar para os ricos ou para aqueles que de algum modo poderiam ter ou obter alguma vantagem ou receber alguma vantagem, e negando e desconsiderando a pregação para aqueles que eram necessitados. Quando João Batista estava na prisão, mandou perguntar a Cristo se ele era o Cristo ou haveria outro que deveria vir, e então esperariam. A resposta do Senhor foi simples: digam a João o que eu faço. E então é contado que ele curava cegos, curava aleijados, expelia demônios, e o evangelho era pregado aos pobres. Por que Cristo disse que o evangelho era pregado aos pobres? A razão era simples, é porque eles eram desprezados, desconsiderados, marginalizados pela própria igreja, neste caso a liderança judaica, não é? Os fariseus, os saduceus. Então, a palavra que é dada a nós aqui é simplesmente essa: pratiquem a misericórdia com aqueles que são necessitados. Não desprezem aqueles que são muitas vezes já desprezados pelo mundo. Não caiam na tentação, não sucumbam à tentação de querer olhar para a aparência, a postura e posição dos homens, mas lembrem-se que todos precisam ouvir o evangelho, e entre os irmãos, qualquer um que tiver necessidade precisa ser socorrido. Portanto, a igreja não faz obra social, ela faz obra de misericórdia. E é por isso que nossa assistência misericordiosa, ela foi confinada a um ofício, o ofício diaconal. E por isso Paulo, já velho, na masmorra, prestes a morrer, escrevendo a Timóteo, disse: no que tange a misericórdia, os primeiros são os da fé. Os primeiros são os da fé. Porque estes são, de fato, os que estão mais próximos, não apenas no sentido físico da palavra, mas são os que vocês têm relacionamento, que vocês conhecem, que vocês sabem que necessitam, e que vocês sabem que aquela necessidade é legítima e verdadeira. Ele disse: cuidem das viúvas, mas examinem quais viúvas vocês vão cuidar. As mais novas que podem casar, que se casem, o princípio é simples. É viúva, é lícito casar. As mais velhas, não. Examine o testemunho de fé das mulheres. Se forem mulheres que têm um testemunho verdadeiro, então vocês deem a elas a assistência. Se elas tiverem um testemunho fraudulento, não bíblico, então não deem a assistência, até que se arrependam. Nós não fazemos obra de justiça social. Nossa obra é de misericórdia. Ah, pastor, então como é que nós vamos, por exemplo, fazer alguma coisa para ajudar a pessoa do bairro, não sei das quantas, e lá é uma pobreza só? Em primeiro lugar, para se ajudar tal tipo de bairro, você precisa levar o evangelho. Se o Espírito não os converter para que eles entendam quem é Deus e saibam que são mordomos do que Deus lhes deu, ainda que seja pouco, tudo que você fizer será como colocar dinheiro num bolso furado.
não terá fim. Mas a pessoa está com fome e não tem problema, então nós damos a comida e pregamos o Evangelho. Mas nunca damos a comida sem o Evangelho. O que, na verdade, é meio complexo isso, inclusive, porque deveríamos avaliar os casos para ver se de fato há fome. Esse negócio de estratégias missionárias, da cesta básica, aí fica prendendo as pessoas, não é? Eu já fiz isso, infelizmente. Para depois pregar o Evangelho. Meus irmãos, isso é uma estratégia completamente, não maligna, mas ela é uma estratégia completamente humanista. É como se eu estivesse reduzindo Cristo, o Espírito, Deus Pai, a Palavra. Eu estou reduzindo a Trindade e a sua obra salvífica realizada na cruz. Eu estou reduzindo a um mero produto do qual eu preciso cativar alguém para vender o meu produto. No frigir dos ovos, o que nos falta é fé de que Deus pode ir adiante de nós, abrindo portas. O que nos falta é pedir portas abertas para que possamos falar a verdade e assistir os que realmente precisam de misericórdia. Eu fico pensando nas missões do século XVII, do século XVIII. Ninguém chegava com pão para dar aos pobres, era o Evangelho. E nós somos frutos dessas missões. O que é que nós queremos fazer hoje? Não, queremos inovar. Queremos prender as pessoas pela boca, para depois lhes dar o Evangelho. Eu já fiz isso. Isso não dá fruto nenhum e dá um. Chama-se vício. Quando missionário em Belém, já fiz isso. No dia que a igreja cortou a cesta básica, não ficou ninguém a não ser as crianças. Por quê? Porque elas nem recebiam. Mas estavam ali, pelo lanche que era dado na EBD. Os frutos que ficaram foram os que ouviram o Evangelho sem a assistência. Os frutos que ficaram foi aqueles que Deus converteu. A igreja não faz obra social, mas ela sim é e deve ser operosa na assistência misericordiosa, a começar dos nossos necessitados, e assim alcançando outros que porventura estejam à nossa volta. Nós precisamos aprender mais sobre isso para melhor servir o Senhor e uns aos outros nessa área. Mas, em segundo lugar, Paulo tratou sobre os falsos irmãos, a inserção dos falsos irmãos. Olhe, Satanás, ele é um excelente estrategista. Ninguém pode tirar esse mérito dele. Um excelente estrategista. Às vezes ele tenta minar a fé dos crentes, perseguindo os crentes. Em outros momentos, ele tenta minar a fé dos crentes e impedir a propagação da palavra, não é? Tentando destruir a palavra, como já aconteceram em momentos anteriores, tentativas de queimar a Bíblia. Às vezes, ele tenta atrapalhar o Evangelho, lançando dentro da igreja falsos mestres, com falsas doutrinas, com heresias, sempre buscando dividir para retardar o Evangelho, né? O avanço do Evangelho, se é que de fato ele pode, algum tipo de fruto de sua parte nesse sentido. Mas nesse caso específico, quando Paulo usa a expressão falsos irmãos, ele está dizendo que há também uma forma com que Satanás busca atrapalhar, retardar, dificultar a obra do Evangelho, atrapalhar a unidade da igreja, trazer sofrimento aos crentes, aprisionar crentes. E ele então diz que um desses instrumentos é a inserção de falsos crentes dentro da igreja, a quem ele chama de falsos irmãos. Falsos irmãos. Pessoas que estão sentadas ao nosso lado, convivem conosco,
não é? Dizem que partilham a fé conosco, mas podem ser falsos irmãos. Falsos irmãos. Eles se introduzem na igreja com o propósito de atrapalhar, de atrasar, de forma muito específica, não é? A santidade, a unidade, a pregação, a propagação, a evangelização, salvação de pessoas. Só que qual é a diferença entre um falso irmão, por exemplo, e um falso mestre no seio da igreja? Bom, no caso do falso mestre, então, seus ensinos falsos ficarão notórios, né? Na verdade, ambos trabalham pelo mesmo viés, mas parece que Paulo estava compreendendo que no caso dos falsos irmãos sendo enviados como instrumentos de Satanás, eles iriam escolher uma área de trabalho na igreja, uma área para atrapalhar a igreja. E a área de atrapalhar ou de impedir, de atrasar, era exatamente o campo da liberdade cristã. O campo da liberdade cristã. Os falsos irmãos se intrometem no meio dos crentes e eles vão levantar duas coisas para nos tirar de Cristo. E estas duas coisas envolvem a nossa liberdade em Cristo. Uma, ou eles andarão pelo caminho da libertinagem. Então veja, vai ser bonito essa ideia da libertinagem, porque eles vão falar de uma abundância de graça. Você está em Cristo, isso já aconteceu no passado, você está em Cristo, Jesus pagou todos os seus pecados, por que você fica se martirizando quando você peca contra o Senhor? A Bíblia diz que de fato nós devemos chorar pelo nosso pecado, confessá-lo, e então gozar da paz que emana do perdão que recebemos em Cristo. Mas no campo da liberdade cristã, eles vão dizer, não, mas por que você fica triste? É assim mesmo, os homens pecam, é comum pecar. Mas olha que maravilha, você está em Cristo. Então você não precisa ficar tão neurótico, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, por exemplo, discernindo que mentira é pecado. Não, isso é uma coisa comum dos homens, não é? Isso é comum, talvez você seja até do tipo sanguíneo. Inventaram essa marmota, não é nova, ela é antiga, mas não deixa de ser uma porcaria. Não, você é sanguíneo, você é colérico, então você pode se irar e assim, é a sua personalidade. E outra, você está em Cristo. Olha que maravilha. Então eu estou livre para explodir com qualquer um, sob o argumento de que é minha natureza, é minha personalidade, e mais, eu estou em Cristo. Olha que lindo. Eu vou bater na neuma desse jeito. Você é sanguíneo, você é colérico, que conversa? Você é pecador, filho. Por que você faz as coisas erradas? Porque você é pecador, você não é nem colérico, você tem sangue e tem cólera. Cólera é ira. Mas vocês percebem como há uma sutileza na libertinagem? Esses dias, a Beth conversando comigo sobre uma senhora que ela conhece, falando da libertinagem da igreja dela, no culto que eles fazem lá, e por que a igreja não faz nada? Porque não quer perder os jovens. Olha que lindo, vamos evangelizar os jovens, vamos, então a gente deixa eles fazer o que eles quiserem. Vamos ter uma rave na igreja, vamos ter uma boate gospel, pode até ter sexo gospel, desde que fiquem aqui. Isso é uma loucura. Mas não se enganem, isso está sendo ensinado, praticado. Isso também chega até nós, com pessoas que podem estar próximos de nós, tentando espreitar a nossa liberdade em Cristo, colocando a libertinagem como sendo de fato uma grande e bela forma de viver a graça divina, não é?
Mas há uma outra forma também de espreitar a nossa liberdade em Cristo, que é exatamente com o legalismo. O legalismo, ou no legalismo, então a ideia no legalismo é: você tem um conjunto de regras que precisam ser observadas para que você alcance o céu. Então você tem Cristo, mais um conjunto de regras para chegar ao céu. Quer ver algumas coisas? Não basta ter fé em Cristo, você tem que ter um dom. Línguas, revelações, aí sim você vai ter o Espírito. Não basta apenas crer em Cristo, você precisa ter uma experiência sobrenatural para, de fato, ter uma confirmação da sua fé. Não basta crer em Cristo. Você precisa ser membro da igreja daquele pastor tal, porque ele é o espiritual. Então lá você de fato vai ter confirmação da sua salvação. Infelizmente nós fomos aprisionados. Eu digo isso com tristeza, mas nós temos sim um grande ranço legalista em nossa fé. Um grande. Você sai de casa, não ora, acontece um acidente, você acha que é porque você não orou. Pelo amor de Deus, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Isso é um misticismo para com a oração. Você deveria orar por ter prazer em conversar com aquele que é o teu Pai. E não apenas para não passar por algum infortúnio neste mundo. Já se pegaram nisso? Isso é fruto de legalismo. Quer ver um outro legalismo? Domingo que vem é o culto que nós teremos a ceia. As pessoas tratam o culto que tem a ceia como sendo mais espiritual do que os outros. Olha que tolice. De fato, o sacramento é uma joia preciosíssima. Mas quer dizer que o culto, quando não tem o sacramento, ele é de segunda categoria? Estão entendendo? O misticismo, o legalismo: eu não vou ser abençoado porque eu faltei no culto que tinha ceia. Não, filho. Você vai ser disciplinado pelo Senhor pela negligência de quebrar o 4º mandamento, que é o dia do Senhor, e dentro do mandamento tem uma ordem de cultuá-lo publicamente. E naquele dia tinha um sacramento, então você negligenciou um mandamento, que negligenciou um culto, que negligenciou um sacramento. São os resquícios do legalismo que espreitam a nossa liberdade em Cristo. Destas duas formas, com esses dois instrumentos, a suficiência de Cristo para a nossa salvação e a suficiência de Cristo para moldar o nosso coração, eles são alvejados. Seja pela libertinagem, seja pelo legalismo. Ambos visam tão somente distanciar o nosso coração de Cristo. Eu estava aconselhando uma senhora e quando eu disse a ela: olha, o seu problema é espiritual, ela achou que eu estava falando de um demônio. Eu achei muito engraçado, não engraçado, mas eu fiquei com dó nesse sentido. Fiquei olhando, tentando entender o que havia dito, para entender o que ela disse. Depois eu entendi. Infelizmente, ela está presa no legalismo do dualismo, santo, profano. Igreja, vida fora da igreja. Então aqui eu sou outra pessoa. Se eu tiver um medo de alguma coisa, não tem nada a ver com a minha fé, com o meu coração, com o meu espírito. O que é espiritual? Ou é demônio ou é o Espírito Santo. Então, depois de parar, de entender, foi que eu pude tentar, de algum modo, equilibrar a balança
teológica dela para ela entender. Esse é o resultado na vida prática do legalismo e da libertinagem. Esse é o resultado prático que aprisiona e distancia os corações. Muitos crentes cometem pecados dos quais têm um senso moral lá no fundo, sabem que são errados, mas não discernem que aquilo é um pecado. É a libertinagem. E muitos outros, quando cometem um pecado, que vem à memória o que fizeram, caem no legalismo. Eu preciso fazer algo para ter o perdão de Deus. Eu tenho que ir à Aparecida de joelhos, não é? Porque só a graça e o sangue de Cristo são insuficientes. É por isso que existem dentro da igreja muitas pessoas que são completamente amarguradas consigo mesmas. Mas como isso é possível se Cristo morreu por elas? Mas elas não receberam, ou elas ainda não possuem, ou elas não creem no perdão que lhes foi dado, então elas são amarguradas com o que fizeram. Fardos pesadíssimos sobre os ombros, dores profundas no coração, estão presas ao legalismo. Eu tenho que fazer algo, eu preciso fazer algo para que Deus me perdoe. Ou libertinos, eu já estou em Cristo. Por que essa história de santidade, de mortificar a carne, de ser diferente dos incrédulos? Por que isso, se eu já estou em Cristo? E então o coração de um é aprisionado pela impossibilidade de fazer alguma coisa para Deus, para receber perdão, e o coração de outro é aprisionado pelo pecado que escraviza. Mas no frigir todos são aprisionados, ambos estão aprisionados. Porque a verdade do Evangelho foi ferida e a sua liberdade em Cristo foi sequestrada, violada, rompida e assim por diante. Então, cuidado com os falsos irmãos. Fique atento e examine o seu coração, para você perceber as áreas em que possivelmente você já foi enredado, ou pela libertinagem, ou pelo legalismo, para que você possa abandoná-los e experimentar com profunda alegria, e a profunda alegria que emana da liberdade que temos em Cristo Jesus. Que Deus seja conosco e nos dê graça em nossa luta por vivermos para Ele e por pertencermos cada vez mais somente a Ele, agora e até o dia de nossa morte.